Olá, turmas do sexto ano. Aqui quem fala é a professora Maiara. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre a Grécia. É o capítulo 8 do livro de vocês, para quem for acompanhar com o livro, certo? É o mundo grego e a democracia. Vamos lá. Bom, gente, antes de falar sobre Grécia de fato, né, nós vamos falar um pouco sobre esse conceito de antiguidade clássica. Né? Em muitos momentos, quando vocês forem ler alguns livros ou mesmo notícias em algum jornal, vocês vão ver esse termo antiguidade clássica, né? E geralmente esse termo ele se refere à Grécia e Roma. Porém, hoje em dia isso não é mais tão aceito pelos historiadores, não é um termo é, correto dentro da história, visto como correto dentro da história. Né? Durante muito tempo, esse termo antiguidade clássica ele foi usado para se referir à Grécia e Roma. E, posteriormente, ele passou a ser usado também para se referir a civilizações como o Egito Antigo e a Mesopotâmia, né? Depois que os historiadores decifraram lá os hieróglifos e a escrita cuneiforme, né? Os hieróglifos que eram do Egito e a escrita cuneiforme que era da Mesopotâmia, e eles descobriram que parte da religião cristã também tinha se originado dessas civilizações. E a partir daí, esse termo passou a ser usado para denominar o período que vai desde o desenvolvimento da escrita no Oriente Médio, em 3500 a.C., até a queda do Império Romano, lá em 476 depois de Cristo. Porém, atualmente, né, esse termo ele não é mais restrito a essas regiões. A definição de antiguidade foi ampliada, né, para incluir também a América, a África e o restante da Ásia. Mas por que isso aconteceu? Bom, porque os historiadores descobriram que povos de outras partes da Terra, como chineses e também povos da América, também desenvolveram a escrita. Né? Povos da África e das terras onde hoje é o Brasil, mesmo sem desenvolverem a escrita, também possuíam uma história dinâmica e movimentada. E todos os povos antigos, independentemente do continente onde viveram, possuem características comuns, o que facilita estabelecer semelhanças e diferenças entre as suas histórias. Né? Lembrem-se também de quando nós estudamos os conceitos de fontes históricas lá no começo do ano, a gente viu que no começo, né, somente as fontes escritas eram levadas em consideração, mas posteriormente as fontes visuais, materiais, né, a própria cultura oral também passou a ser utilizada como fonte histórica. Então nós não podemos dizer que um povo só tem história quando ele desenvolveu a escrita. Muitos povos não desenvolveram a escrita, porém, né, tinham história, tinham a sua própria cultura. Né? Então, hoje, quando nós dizemos antiguidade, a gente está se referindo aos povos antigos da América, da Europa, da África e da Ásia. Né? Ou seja, esse não é um termo mais limitado apenas às civilizações mais conhecidas, digamos assim. Mas por que nós não podemos nos referir apenas à Grécia, Roma, Egito e Mesopotâmia quando falamos de antiguidade clássica? Porque quando nós chamamos antiguidade clássica apenas nos referindo apenas à Grécia e Roma, a gente está supervalorizando essas culturas, em detrimento das demais, né? Como chineses, africanos, indígenas, entre outros. Além disso, a gente está considerando a antiguidade greco-romana como um modelo a ser imitado. Nessa visão, quanto mais um povo se aproxima da cultura greco-romana, mais perto ele está do apogeu, ou seja, do auge, né? E vice-versa, né? Ou seja, isso não é mais aceito pelos historiadores atuais. Hoje nós sabemos que as culturas elas são diferentes entre si, mas nenhuma é superior à outra. Né? Não existe uma cultura superior e nenhuma cultura inferior. Existem culturas diferentes e todas elas precisam ser estudadas e respeitadas. Né? Então, para que serve saber que a antiguidade clássica refere-se à Grécia e Roma? É porque, como eu falei lá no começo, né? Vocês vão ver esses termos, né, em alguns livros, jornais e revistas, porque ainda, infelizmente, é um termo usado. Né? Na época que eu estudei história na escola, por exemplo, foi isso que eu aprendi.
que a Antiguidade Clássica era apenas Grécia e Roma, né? Então, quando vocês forem ler textos onde vocês verem esse termo, Antiguidade Clássica, vocês vão saber que provavelmente estão se referindo à Grécia e Roma, mas ao mesmo tempo vocês precisam também ter esse olhar crítico de saber que não existe uma superioridade cultural na Grécia e em Roma, né? Eram civilizações antigas, importantes sim, porém não eram superior a nenhuma outra, ok? Então vamos lá. Grécia Antiga. Primeiro vamos falar sobre localização. Onde estava localizada a civilização grega? A Grécia Antiga, ela abrangia territórios tanto na Europa, quanto na Ásia, quanto também em algumas ilhas, né? Então, a maior parte do seu território se localizava no sudeste da Europa e abrangia 3 regiões principais, que era a Grécia continental, né? Que é essa parte maior que vocês vão ver aqui na parte roxa do mapa, né? Essa parte que eu estou destacando aqui. Aí você tem a Grécia insular, que era formada pelas ilhas, principalmente aqui, né? As ilhas dos mares Egeu e Jônico, e a Grécia asiática, que era uma estreita e longa faixa de terra situada na Ásia Menor, né? Essa parte aqui que a gente está vendo, né, de verde aqui, né? Bom, e quais são as origens do surgimento da civilização grega, né? Os primeiros tempos da história da Grécia são conhecidos como período homérico. Esse termo homérico vem do nome do escritor Homero, né? O famoso poeta grego que escreveu os 2 famosos livros, a Ilíada e a Odisseia, né? O livro A Ilíada, ele conta a história da Guerra de Troia. Inclusive, essa guerra é retratada em um filme, né? É bem conhecida. Né? Troia em grego quer dizer Ilion, né? Por isso a Ilíada. E a Odisseia narra as aventuras do herói Ulisses, que é Odisseu em grego, por isso Odisseia, na sua viagem de volta para Ítaca, que era uma ilha situada na Grécia. Né? Após a Guerra de Troia, ele retorna para essa ilha e a Odisseia conta essa história. Enquanto isso, os jônios, eólios e dórios, eram povos que tinham parentescos com os aqueus, invadiram a Grécia. Esses 4 povos deram origem aos gregos, né? No caso, os jônios, os eólios, os dórios e os aqueus. São esses povos que vão dar origem aos gregos. Bom, inicialmente, né, a base da organização social da Grécia era o oikos, né, que era uma espécie de família grande, com pais, primos, avós, seus dependentes e seus bens, casas, terras e animais. Os membros do oikos acreditavam ter um antepassado comum. Né? A produção do oikos era voltada para a subsistência, né? Ou seja, eles plantavam e produziam alimentos apenas para o seu próprio consumo, para a sua sobrevivência. E o que sobrava era acumulado pelo seu chefe, ou seja, não existia essa questão de produzir em excesso para vender ou para comercializar, era apenas subsistência. Com o passar do tempo, o chefe, né, do maior e do mais rico oikos ganhou poder, tornando-se rei e passou a governar auxiliado por uma assembleia de guerreiros saídos dos outros grupos familiares. Essa assembleia, formada por guerreiros com igual poder de decisão, deu origem à chamada cidade-estado grega. Bom, e o que eram essas cidades-estado? Resumindo, cidade-estado eram cidades que eram independentes umas das outras. Cada cidade tinha o seu próprio governo, as suas próprias leis, né? Então, elas na Grécia não existia um poder centralizado, não existia um único rei ou um único imperador que governasse toda a Grécia. Ela era dividida em cidades-estado e cada cidade tinha o seu próprio governo. A cidade-estado grego era diferente das cidades de hoje. Era um espaço de decisões coletivas, de festividades e de cultos comuns a divindades. Os gregos eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, uma das coisas que eles tinham em comum, né, que os povos gregos tinham em comum eram as suas crenças, as crenças nas suas divindades.
A cidade-estado grega, que era chamada de polis, se desenvolveu às margens do mar Mediterrâneo, né, em um ambiente de grandes mudanças, como a difusão do uso do ferro, a arquitetura em pedra, o cavalo de guerra, as construções monumentais, o uso da escrita alfabética, a pintura e a fabricação de artigos de bronze. As cidades-estado gregas eram compostas de 3 elementos principais: um território agrícola, né, ocupado e explorado por famílias camponesas que possuíam a propriedade individual da terra, de onde tiravam sua subsistência, né, plantando trigo, cultivando uvas, né. O núcleo urbano, que incluía os templos, a praça do mercado, onde as comunidades se reuniam em assembleias, oficinas de artesãos, as lojas dos pequenos comerciantes e o porto, por onde se fazia comércio com o exterior. E uma acrópole, que servia como defesa e símbolo da unidade territorial. Geralmente, né, essas acrópoles, elas ficavam nas áreas mais altas das cidades, né? Elas ficavam em destaque, elas tinham um papel muito importante na vida dessas cidades. Bom, o que levou os gregos a se expandirem? Como assim se expandirem, gente? Buscarem novos territórios, né? Principalmente, né, a partir do século VIII, com ali a modernização das técnicas de agricultura, dos instrumentos agrícolas, melhorou a produção agrícola e aí houve um aumento na produção de alimentos, a população cresceu, passou a viver mais, se reproduzir mais, então a população cresceu. Quando a população cresce, né, você necessita de mais territórios, mais áreas para o cultivo, principalmente porque a maior parte dos territórios cultiváveis, das áreas de cultivo, elas pertenciam a grandes proprietários. E os pequenos proprietários acabavam tendo que pedir empréstimos, porque eles não conseguiam plantar e esperar o tempo necessário de colheita. E como muitas vezes eles não conseguiam pagar essas dívidas, eles acabavam se tornando escravos, né? Escravos por dívidas. Então, esses problemas, principalmente muitas terras, concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, e essa escravização por dívida levou, né, os gregos a se estimularem a buscar novas terras em áreas mais distantes. E aí onde vão surgir novas cidades gregas, fundadas principalmente nas margens do Mediterrâneo e do Mar Negro, né, as chamadas colônias, que são esses pontinhos amarelinhos que vocês estão vendo aqui no mapa. Né? Aqui cidades, principalmente cidades litorâneas, né? Essas colônias, elas tinham um governo próprio, então elas eram independentes, né? Mas elas mantinham ainda ali laços comerciais e culturais com as cidades gregas. Bom, gente, na Grécia existiam muitas cidades, né? Porém, didaticamente, geralmente nós estudamos as principais, as mais conhecidas, que eram Atenas e Esparta. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre Atenas, né? Posteriormente a gente vai ver Esparta. Atenas foi uma cidade fundada pelos jônios por volta do século X a.C., uma colina a poucos quilômetros do mar. Como era uma região que tinha muitos portos, né? Uma região de litoral, os atenienses desde cedo voltaram-se para a pesca, navegação e comércio marítimo. Ou seja, a economia de Atenas girava em torno ali principalmente da navegação e do comércio marítimo. Inicialmente, Atenas tinha um rei, né? Mas o poder de fato ele estava nas mãos da aristocracia ateniense, ou seja, da elite financeira e principalmente também da elite que era descendente dos antigos jônios, né? Eram chamados eupátridas, que em grego queria dizer bem-nascidos. Somente eles podiam ocupar cargos públicos, né? E, insatisfeitos com essa situação, os artesãos, comerciantes e soldados passaram a exigir participação na vida política da cidade. E já os pequenos proprietários queriam o fim da escravidão por dívida. E aí, para tentar contornar essa situação, lá no ano de 594 a.C., o legislador Solon fez algumas reformas políticas que
Incluíam principalmente acabar com a escravidão por dívida entre os cidadãos atenienses e dividir os cidadãos em 4 categorias de acordo com o grau de riqueza agrícola, e aí ele estabeleceu que só os mais ricos podiam ocupar cargos importantes no governo. Dessa forma, os privilégios que antes cabiam aos bem-nascidos passaram a ser reservados aos mais ricos. Percebam a diferença entre bem-nascidos e ricos. Bem-nascidos eram aqueles que pertenciam ali aos descendentes dos chamados jônios, dos fundadores da cidade. Eram pessoas que tinham ali o sangue, nobre, mas não necessariamente eram as pessoas mais ricas. Porém, a partir dessa reforma, o critério da riqueza foi que começou a ser usado para que essa pessoa tivesse direito à participação política. E, com essa reforma, a terra ela continuou nas mãos de poucos e a participação política manteve-se muito reduzida. O povo mesmo continuou sem participar e por isso os conflitos sociais continuaram violentos. As pessoas continuaram ali manifestando-se em busca de direitos políticos. E aí, a partir do ano 508 a.C., o político Clístenes promoveu uma série de reformas populares que asseguraram a participação dos cidadãos no governo da cidade. E aí nascia a chamada democracia ateniense, a famosa democracia ateniense. A própria palavra democracia é a junção de demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Isso é poder do povo. E aí foram criados os órgãos da democracia ateniense, que eram a Assembleia do Povo, também chamada de Eclésia, que era onde eles votavam as leis, escolhiam os magistrados e decidiam em quem gastar o dinheiro público. Dela faziam parte todos os cidadãos de Atenas, isso é, todos os homens, vejam bem, homens do sexo masculino, livres com mais de 18 anos e filhos de pais atenienses. Ali na frente um pouquinho a gente vai falar um pouco sobre essa questão de quem era considerado cidadão em Atenas. Nós tínhamos também o Conselho dos 500, chamado de Boulé, preparava os projetos para serem votados pela Assembleia do Povo. Esse conselho era formado por 500 cidadãos escolhidos por sorteio anualmente, de modo que tanto os ricos quanto os pobres tinham a mesma chance de serem eleitos. Os projetos aprovados por esse conselho eram postos em prática pelos estratégicos 10 cidadãos eleitos por um ano. Assim, todos os cidadãos, não importando a profissão e nem a situação financeira, podiam participar diretamente do governo. Daí se dizer que a democracia ateniense era direta e aberta a todos os cidadãos. O Clístenes criou também o ostracismo, que consistia em expulsar da cidade por 10 anos qualquer pessoa que representasse uma ameaça à democracia. Não se pode esquecer, no entanto, de que a democracia ateniense não era para todos, porque ela excluía os escravizados, as mulheres e os estrangeiros, que eram chamados em Atenas de metecos. Não eram considerados cidadãos e, portanto, eles não tinham o direito de participar da política. Ou seja, a democracia ela existia apenas ali para os homens do sexo masculino que fossem livres e que fossem nascidos em Atenas, de pais atenienses. Então, era uma democracia bem restrita a um único grupo. A partir de 450 a.C., sob a liderança de Péricles, a democracia ateniense foi aperfeiçoada. Criou-se um tribunal popular composto de 6.000 cidadãos para julgar toda espécie de causas. Os membros do tribunal eram eleitos por sorteio, ficavam no cargo por um ano e depois disso eram substituídos por outros, eleitos também por sorteio. Esse rodízio era uma característica importante da democracia ateniense. Nesse tribunal, o júri era o juiz. Para que mais pessoas pudessem participar da eclésia, que era da Assembleia do Povo, o Péricles instituiu uma remuneração, ou seja, um pagamento, permitindo que os mais pobres deixassem as suas ocupações por um tempo para poder participar da política. Além disso, promoveu a reconstrução da parte alta de Atenas, que tinha sido destruída pelos persas. O tempo em que Péricles liderou Atenas ficou conhecido como o século de Péricles.
E aqui ele vai falar, né, como eu já tinha dito anteriormente, sobre essa questão de quem era considerado cidadão em Atenas, né? Apesar do fim da escravidão por dívida, o número de escravizados em Atenas ainda era grande, porque os atenienses passaram a comprar, né, cativos de outros lugares, comprar escravos. O comércio de escravos ele era comum na antiguidade já, né? Como por exemplo do Egito, né? Os escravizados faziam vários tipos de tarefas. Os homens cuidavam do gado, carpiam a terra, plantavam, colhiam, e as mulheres moíam grãos, fiavam, teciam, cozinhavam e cuidavam das crianças da casa de seus donos. Ou seja, dentro da democracia ateniense, os escravizados, as mulheres e os estrangeiros não eram considerados cidadãos, então eles não participavam, né, da política. Então, gente, por hoje é só. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Não deixem de ler o livro e, tendo dúvidas, procurar o seu professor, ok? Obrigada e até a próxima aula.